Olá, seja bem-vindo ao Matemática Fox, uma aula de matemática curtinha. Eu sou o professor Carlos Mainardes e essa aula nós vamos discutir o assunto limites. Então, olha só, nessa discussão de assunto limites, eu gostaria que a gente observasse inicialmente um gráfico, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, eixo cartesiano XY, e vamos considerar aqui, né, uma reta. E nessa reta, então, eu vou pegar, né, esse ponto aqui, por exemplo, 3. Eu tenho o valor de y 5. Então, olha só. Aqui nós consideramos que y é a mesma coisa que f de x, certo? Então, a ideia aqui, observe que eu tenho aqui um valor próximo a 3, né? E se eu ver o valor correspondente aqui no eixo y, eu tenho um valor próximo a 5. Então, eu posso dizer que, pegando um valor inferior a 3, né, ou pegando um valor pela esquerda, o que acontece? Eu tenho um valor próximo de 3 e obtenho, né, como f de x um valor próximo a 5. Se eu fizer esse mesmo procedimento pela direita, eu vou pegar também um valor que se aproxima de 5, certo? E nessa questão de limites, então, a gente vê que justamente, né, quando nós temos um valor de x que tende a um determinado valor, como por exemplo 3, através aqui do gráfico a gente está vendo que o f de x aqui tende a 5. E nós vamos fazer essa análise justamente agora nessas expressões. Então a primeira delas, o item A, fala que limite quando x tende a 1, né, limite quando x tende a 1, de 20. Isso vai ser igual a quanto? Então, por exemplo, veja só, se eu tiver y igual a 3 que multiplica x, né? Observe que quando eu pego 3 que multiplica x, esse x aqui, ele é uma variável, né? O x é o que a gente tem como variável. Mas o 3, ele é uma constante. Então, eu tenho aqui a multiplicação de uma constante por uma variável. Se eu pego uma outra expressão, por exemplo, y igual a 2 mais x. Então, aqui eu tenho 2 somado, né, 2 que seria uma constante, somado a uma variável. Né? Variável por quê? Porque eu posso fazer qualquer substituição, né, de um valor numérico para x. E com isso eu obtenho um valor de y. Mas observe que o 3 seria uma constante que está multiplicando essa variável, e aqui o 2, uma constante que está somando a essa variável, certo? Então, quando eu pego aqui, ó, limite, quando x tende a 1, né, de 20, isso aqui só pode ser igual ao próprio 20, porque eu teria que substituir esse 1 se houvesse uma variável, mas o 20 é apenas uma constante. Então, o limite quando x tende a 1 é igual a 20, certo? Então, quer dizer, eu poderia ter qualquer valor para x, né? Mas como é o limite aplicado a uma constante, então dá o valor da própria constante, tá certo? No item B eu tenho o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais x menos 3 sobre x mais 2. Né? Nós temos aqui alguns casos que são bem tranquilos. O primeiro aqui foi muito tranquilo, né, da constante. E nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir esse x que vale 1, né? Vou fazer a substituição. Observe o que eu obtenho. 1 ao quadrado mais 1 menos 3. Então, onde havia x, eu substituí por 1 sobre 1 mais 2. Nesse caso, então, 1 ao quadrado é 1, mais 1 menos 3 sobre 1 mais 2, que vale 3. E olha só, 1 mais 1, 2, com menos 3, menos 1 terço. Ou seja, eu concluí que quando, né, x tende a 1 na expressão x ao quadrado mais x menos 3 sobre x mais 2, o f de x tende a menos 1 terço, tá ok? Vamos lá, item C. Limite quando x tende a 1 da raiz quarta de 81 vezes x à quarta. Então, novamente, o que eu faço? Venho para a substituição. Raiz quarta de 81 vezes 1 à quarta. Isso aqui é igual a raiz quarta de 81.
Por quê? Porque 1/4 é 1, que multiplica 81, dá 81 mesmo. Aí o que eu faço? Pego esse 81 e vamos fazer a decomposição. 81 por 3 dá 27, que por 3 dá 9, que por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Observe que isso aqui é 3 elevado à quarta. Então, eu tenho raiz quarta de 3 elevado à quarta. Logo, né, simplifico o índice com a potência 4 e a minha resposta é 3. Logo, limite quando x tende a 1 da raiz quarta de 81x à quarta tende ao resultado 3. Tá ok? E agora, o último exercício aqui, eu já vou mostrar, né, dar uma pitadinha do que nós vamos ver na próxima aula. Então, limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1. Nesse caso, eu tenho 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 1. Então, olha só, 1 ao quadrado menos 1, isso aqui é 0, e 1 mais 1 é 2. 0 dividido por 2 é igual a 0. Então, né, no caso, quando x tende a 1, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1 tende, no caso, a 0. Tá ok? Então, pessoal, ficamos por aqui nessa aula de limites. Essa foi a primeira aula de limites, né? Nós teremos outras, é só você acompanhar aí. Se você gostou dessa aula, curte aí embaixo, isso aí é muito importante para a gente. Compartilhe com os seus amigos. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, né, faça o seu comentário, porque ele é muito importante, tá ok? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula.